Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dalcira. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você hoje. Bom, a Cora é uma fintech que é voltada aí para descomplicar a vida financeira dos pequenos e médios empreendedores. Então, a gente atua exclusivamente aí com pessoas jurídicas, principalmente os pequenos e médios negócios, e sem sombra de dúvida, ao longo dos últimos anos, acho que posso dizer da última década, a gente vivenciou aí uma revolução digital. Isso também é verdade para os meios de pagamento, para o sistema financeiro. A gente viu aí um aumento da competição, um aumento da digitalização das transações, com a criação do Pix, né, a plataforma de pagamentos instantâneos, agora tem o Open Finance também. Mas junto com isso veio a preocupação, de fato, que você está absolutamente correta, que é com golpes, fraudes, e a gente tem que ter cada vez mais cuidados em relação a esse tema, e tanto a gente, enquanto instituição financeira, como os clientes, acho que os dois lados têm que ter muitas camadas de segurança, né? A gente fala que a gente tem uma série de obrigações, então na abertura de conta tem que checar identidade, a gente tem que bater se aquele documento de fato pertence àquela pessoa, faz prova de vida para entender se de fato aquela pessoa que está abrindo a conta tem de fato aquele documento, está de fato ali. Então isso é tudo muito importante. E a gente acredita muito também na educação financeira dos clientes, né? Então, quanto mais informação o cliente tiver para prevenir a fraude, melhor vai ser, para ter senhas seguras, ter cuidados ali no uso do aplicativo, evitar usar o mesmo dispositivo, né, eletrônico, o mesmo aparelho de celular, para ter as senhas armazenadas, ou para ter o e-mail que você consegue resetar ali a sua senha do banco. Então, tudo isso são medidas que são muito importantes aí para deixar as contas mais seguras. Pois é, e contas mais seguras. Mas muitas vezes também, Mônica, não basta apenas essas camadas de segurança, porque hoje nós somos diariamente, e muitas vezes por dia, assediados por telefone, né? E muitas vezes do outro lado não é uma pessoa confiável que está tentando nos vender um produto, seja uma conta corrente, um cartão de crédito, enfim. Não, você está correto. A gente tem muitos golpes, né? Tem um que é muito famoso, que a gente também fala bastante para os nossos clientes, para tomar bastante cuidado, é o golpe da falsa central de atendimento, é o golpe ali no WhatsApp, que é uma pessoa simula que é algum conhecido e pede um envio de pagamento. E hoje, com o Pix, né, as transações são muito rápidas. Então, ter também, o fraudador consegue receber o dinheiro em uma conta, mandar para outra e sumir com o dinheiro de forma muito rápida. Então, isso requer também não só uma abertura, uma checagem na abertura de conta, mas também um monitoramento eficiente, né? Então, a gente tem a obrigação ali de verificar se aquela transação é compatível com o perfil daquela pessoa, verificar quem são os destinatários, se aquele aparelho de fato é um aparelho autorizado a fazer aquela transação, se é um aparelho que foi previamente cadastrado. Hoje também o Banco Central dispõe de algumas medidas de segurança, que tem o MED, que é pouco falado, né? A gente, enquanto banco, instituição financeira, a gente fala muito disso, que é a abertura de um MED. Então, se a pessoa sofre uma fraude ou um golpe, tenha esse canal que é para permitir que ele abra um MED no banco para que evite que o dinheiro vaze e vá para uma conta de um terceiro. E os bancos têm a obrigação de atuar e tentar, claro, na medida do possível, reaver esse valor. Tem também a marcação dos clientes no arquivo, né, que o Banco Central disponibiliza um arquivo que é para, se você tem algum CPF, algum CNPJ que você sabe que já envolveu em fraude, você manda aquela informação para o Banco Central, chama um sistema que chama DICT, e daí a gente é obrigado também a consultar na abertura de conta e no momento da transação se existe alguma marcação no DICT. Então, tudo isso, acho que não serve de fato, como você disse, a fraude é criativa e a fraude vai acontecer, as ligações, o WhatsApp, o golpe acontece, mas a gente tem que, no mínimo, adotar medidas de segurança para tentar coibir e tentar minimizar o vazamento desses valores.
Pois é, quando se fala em minimizar, quando o correntista ele é alvo de um golpe, quem se responsabiliza por isso, Mônica? Qual a responsabilidade do banco, principalmente quando há vazamento de dados? Tem algumas questões, né? Quando tem um vazamento de dados, depende onde aconteceu o vazamento, porque uma questão de segurança que é muito importante também, que a gente fala muito quando a gente fala de educação financeira, é que os clientes evitem usar a mesma senha em vários aplicativos, porque nem todos os tipos de aplicativos têm o mesmo nível de segurança, as mesmas camadas de proteção. Então, aquela senha que você usa no aplicativo do banco não deve ser a mesma senha que você tem no seu e-mail ou no seu site de compras preferido, porque os níveis de segurança são diferentes. E hoje, especialmente quando a gente fala de internet, os hackers estão aí. Então, uma vez que uma senha vaza, ele tenta usar aquela mesma senha em vários lugares. Então, se vazou a sua senha do seu site de compras preferido, ele vai testar aquela senha no seu site do banco. E se for a mesma senha, daí isso é um problema. E quando o acesso à conta acontece por meio do uso de senha e a senha digitada corretamente, fica muito difícil reaver os valores, porque de fato a transação aconteceu, teve a checagem do lado do banco, do lado do site, e a senha foi usada corretamente. Então, são medidas importantes assim, para evitar que esses golpes ocorram e que o dinheiro acabe extravasando, né? Que o fraudador consiga acessar aplicativos que devem ser seguros, como aqueles onde a gente mantém nosso dinheiro. Exatamente. E aí o banco digital é o futuro da humanidade, né? É um caminho sem volta, né? A pandemia acabou que catalisou essa digitalização, né? Porque a gente teve que passar tudo para o celular, para os nossos aplicativos eletrônicos ali. Mas, de fato, traz muita conveniência, né? Hoje você não quer mais ir numa agência de banco para sacar dinheiro e mandar o dinheiro para uma pessoa no envelope. Isso não está completamente fora da realidade. A gente vê os dados do Banco Central que o uso mesmo de cartões tem reduzido em detrimento do Pix. O Pix veio aí para ocupar um espaço muito importante. Então, a digitalização é o futuro, significa um avanço, é uma inovação. A gente não quer dar um passo para trás. O que a gente quer é minimizar o risco de golpe, de fraude. Pois é, e essa e normalmente são as pessoas com mais idade que estão aí, né, sendo vítimas desses golpes, né, Mônica? Infelizmente, sim. A gente tem aí dados que revelam exatamente isso, que tem algumas camadas da população que são mais vulneráveis a golpes, né? Então, justamente as pessoas de mais idade ou pessoas de mais baixa renda ou com menos educação acabam sofrendo mais com isso. Por isso que é tão importante a gente falar em educação financeira. Educação financeira não é só como evitar um superendividamento ou evitar contratar operações de crédito com juros altos, juros abusivos, também tem muito a ver com a segurança da conta, a segurança do seu aplicativo bancário. Você esteve em Porto Alegre essa semana também falando exatamente sobre contas digitais e principalmente apresentando o Banco Cora. Como é que está essa questão do Cora versus gaúchos? Estive sim, foi uma visita incrível, fiquei muito surpresa e muito impressionada com o porte do evento ali do South Summit e a qualidade dos painéis. Foi realmente uma experiência incrível. Tive o prazer de participar ali de um painel e falar sobre a Cora e como a Cora vem revolucionando aí o sistema financeiro e, de fato, descomplicando a vida dos empreendedores, porque hoje a gente vê, como eu disse, a gente teve aí um caminho de inovação, de bancarização da população, mas sempre foi muito voltado para pessoas naturais, né, para os indivíduos. E a Cora veio para trazer essa digitalização e a bancarização e com qualidade para os pequenos e médios empreendedores. E a gente tem uma atuação digital, então isso ajuda muito, né? Porque a gente não precisa ter uma agência, a gente consegue, através dos nossos serviços, estar presentes aí na vida de empreendedores de todo o Brasil. A gente fala que a gente acompanha
muito o PIB brasileiro, então a gente tem uma maior concentração de clientes no Sul e no Sudeste, mas também tem uma presença relevante, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, mas de fato a nossa presença mais maciça está no Sul e no Sudeste. Tá certo, olha, e nesses dias de Sound Summit em Porto Alegre, estamos discutindo, eu volto a usar a mesma frase, o futuro da humanidade, né? Porque por ali estão passando não só todas as questões digitais, mas está falando sobre clima, sobre para onde vamos e por que vamos. É isso mesmo, em apresentações interessantíssimas sobre Deep Tech, os temas são os mais diversos, internacionalização de negócios, então, realmente, inteligência artificial, a pauta é o futuro mesmo. Quando se fala em Deep Web, a gente pensa em Polícia Federal, em submundo, é realmente tudo isso? A troca de informações com law enforcement, né, com polícia, a gente tem aqui em São Paulo delegacias especializadas em crimes cibernéticos, eu até tive contato com um delegado de polícia aí de Porto Alegre ontem, ele falou que estão também criando delegacias especializadas em crimes cibernéticos em Porto Alegre, aí para o Sul. Então, isso é muito importante, essa troca com o regulador, com a polícia, é muito relevante, porque o golpe está sofisticado, então a gente também tem que estar sofisticado e transparência, troca de informações vai ajudar cada vez mais para a gente combater aí os crimes digitais. E, na verdade, os crimes digitais, eles estão, infelizmente, cada vez mais comuns, né? Conforme se avança nessa modernidade, porque hoje, como a gente começou falando, está tudo num clique. Agora eu estava olhando para o meu celular aqui, não só o meu, mas de 99,9% da população, nossa vida inteira está dentro desse aparelho, né? Isso foi algo que eu falo que a pandemia catalisou, né? Que a gente tinha planos de digitalização, que às vezes a gente pensava em 10 anos ter um nível de digitalização e em 1 ano, 2 anos a gente acabou trazendo tudo para o nosso celular. Hoje, de fato, a gente resolve a vida pelo celular. Você paga a conta, você consegue até pagar impostos, você agenda o cinema, reserva restaurante, faz compras, faz a farmácia, então tudo está a um clique de distância, mas a gente tem de fato essa preocupação, faz todo sentido a gente criar essa camada de segurança, ou ter aplicativos, me falaram também por esses dias sobre essa pauta, mas é muito difícil ter uma senha para cada lugar, é muito difícil de guardar, se você não pode anotar a senha no celular, isso cria uma dificuldade, mas existem aplicativos também para armazenar suas senhas de forma segura, então tudo isso faz parte do dia a dia moderno, né? A gente também tem essa preocupação. A tecnologia vem para ajudar e a gente tem que acompanhar também do lado da segurança. Tá certo, então, Mônica Leite, do Banco Cora, muito obrigada por ter nos atendido. Obrigado, foi um prazer conversar com você.